realidade nós, mulheres. A gente se sente muito sozinha. É a gente aprender a se acolher, mas também quando a gente precisa de um acolhimento externo, saber pedir esse acolhimento externo. Olá, Dalila! E aí, me conte, qual é o caso de hoje, minha amiga? Então, tudo ótimo por aqui, materialmente falando, tudo certo, tudo organizado, mas foi um final de semana de muito choro e ranger de dentes. Aham. Nossa, e dor de cabeça. Sábado à tarde, depois do nosso encontro, né, do portal mensal, eu comecei com uma dor de cabeça. E assim, começou leve, mas ela não parava. E eu tenho uma dificuldade de tomar remédio assim tão fácil assim, sabe? Eu fico tomando água de coco, aumenta o meu consumo de água, às vezes, né, desidratação, enfim, aqui tá calor, né, aqui em Portugal. E nada da dor de cabeça passar. Fiquei mais quietinha, aquela coisa toda. Beleza, dormi de sábado para domingo, acordei domingo, mais dor de cabeça ainda, aquela pressão na nuca e aquela vontade de chorar. Falei, beleza, vou lá fazer o meu ritual do choro. E foi um choro diferente, que eu quero compartilhar isso com você, né? Sempre foi uma coisa que eu sempre busquei nessa vulnerabilidade, mas esse choro foi diferente dessa vez, porque eu chorava de soluçar. E um soluço tipo de criança, sabe? Eu até catarro teve, porque antes dos meus outros choros, era aquele choro de choro, parecia uma enxurrada. E dessa Aham. vez foi tipo catarro, sabe? Era aquele show, o choro catarrento da criança. Catarrento de criança, aquela coisa assim, melecada mesmo, sabe? E aí nisso eu vi a minha criança, né? Eu vi que ela tava desesperada, em prantos, mas eu não sabia o que era. O que era? Me veio muita coisa, sabe? Me veio medos, me veio ansiedades. Qual era o teu, como que tu acordou te sentindo aquele dia? Eu já acordei me sentindo angustiada, assim, a sensação de ansiedade mesmo, um padrão de ansiedade mesmo. Tipo, além de estar com aquela dor de cabeça, eu já tava meio na bad por conta da dor de cabeça, o peito apertado. Tanto que eu percebi que eu preciso de chorar. Vou lá pro meu cantinho chorar, o meu cantinho da árvore chorar, sabe? Mas tu Eu disse que estava precisava. se sentindo, tu lembra que tu falou que tu estava se sentindo sozinha? Tu acordou com esse sentimento de solidão? Exato, mas foi no choro, aí que tá. No que eu tava chorando que me veio o sentimento de sozinha. Eu não tinha percebido ainda, eu não tava me sentindo sozinha antes, né? Eu não tinha percebido que eu estava me sentindo sozinha antes. Depois Aham. que eu comecei a chorar e Tu comecei. percebeu que era solidão. Era solidão, era solidão. E foi aí que veio a minha criança. E ela tava em prantos. Aquela catarreira, aquele choro, e não parava, Simone. Tipo assim, eu saí de lá da árvore porque eu já tava assim, sem condições. Catarro Desconfigurado. desconfigurado. A gente fala rindo aqui, mas é sério. Quando tu tava lá na área, tu lembrou de chamar a tua criança, de fazer essa conexão com ela? Ela veio. Eu senti eu embalando Naturalmente. ela. Só que eu Naturalmente. não sabia. Naturalmente veio minha criança e eu falei, tá, ela precisa de acolhimento. É isso que eu senti. Eu preciso de acolher minha criança. Mas não veio a clareza de o que que era. Veio muita coisa na cabeça. Uhum. Assim, Um foi excesso de realmente informação. um turbilhão de emoção mesmo. Muita coisa. Tipo, parecia que tava descarregando um monte de coisa. Sabe? Não era uma coisa específica, era um monte. Tanto que eu Um monte de soluçava. preocupação. E tipo, eu soluçava. Eu fazia. Tipo, de choro mesmo de criança. Eu não parava. Era, e chorava. Sabe? Era muito. E essas preocupações eram preocupações do tipo, eu não vou dar conta, né, das coisas que estão acontecendo na tua vida, né? Eu não vou dar conta delas, dessas coisas. Eu não vou dar conta sozinha, eu não vou dar, eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Enfim, voltei pra casa, continuei chorando e aí fui chamar meu esposo pra conversar. E aí, chorando, consegui falar: "Marido, tô me sentindo, eu sei que você está comigo, mas eu estou me sentindo muito sozinha". E aí, ele como sempre tentou despistar a situação, tipo quando você tá com uma criança no colo, olha o passarinho. Olha que Despistar do choro. Não chora! A criança se machucou, a criança tá emburrada, ou a criança tá com qualquer frustração infantil, e aí os adultos tentam despistar. Não precisa chorar, ou ai, olha só isso agora. Despistar da emoção. isso, tipo, pai, releva, que bobeira. E isso já vem alguns dias eu tentando conversar com ele, às vezes, algumas coisas, e ele sempre mudando, assim. Eu entendo pra ele também, né? Eu tô super chorosa nessa situação grávida que estou agora. Então é difícil pra ele entender que tem uma mulher que está chorando por tudo. Então é a forma que ele acha que é o certo. Mas aí eu consegui falar: olha só, eu não quero que você me despiste igual uma criança. Eu quero que você me escute. E eu não quero que você me dê uma solução para o meu problema, porque não existe solução. Você não vai conseguir resolver isso. Mas eu Faz quero que parte você. do teu processo, né? Tu tá nesse momento de muitas transformações, tá gestando o primeiro filho, tudo é muito novo. Então, o teu corpo todinho tá mudando, então não tem como despistar. É natural, vai acontecer, tu vai sentir vontade de chorar, tu vai te preocupar, tu vai ficar ansiosa, né? E quanto mais você tenta despistar, pior, porque aí acumula, aí fica pior ainda. E eu acredito que pode ser isso também. Eu acumulei muita coisa durante a semana que eu fui Uhum. ali, tipo, ai, não, deixa pra lá, bobeira.
Então chegou domingo e teve essa catarse, né? Tipo, a criança veio em prantos. Tu mesmo tentou ficar despistando as tuas emoções durante a semana e não, né? Tipo, eu tenho que resolver aqui, não vou lidar com isso agora. Tipo assim, ai, nossa, chorar de novo. Pra quê? Tipo, às vezes até a gente já fica. De saco A cheio. gente diminui disso, tipo, ai, que bobeira de novo essa choradeira sobre isso. Putz, tô triste de novo, vou chorar de novo, né? E aí fica uma mente super confusa, porque assim, não tem nada de errado acontecendo, tá tudo certo, o neném tá saudável, exato. Mas eu digo assim, visivelmente falando, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não tenho um marido ausente, não é nada disso. É só que é um sentimento que tá sendo aflorado e que eu vejo que às vezes a gente tem pessoas em volta da gente que não sabem lidar com isso. E a gente sabe, na verdade. Aí é que tá. Tem duas coisas, né? Uma é que nós não fomos educados emocionalmente, né? Os nossos pais não foram educados emocionalmente. A gente veio de uma sociedade que não valoriza a saúde mental, não valoriza a saúde psicológica, a importância disso. Vê a pessoa como um ser em partes e não um ser integral. Não olha para a pessoa como sentimento, pensamento, o que isso gera no meu corpo físico e coloca condições para ser feliz, ou seja, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho um marido, eu faço o que eu amo, eu tenho saúde, eu tenho família, por que estou reclamando? Há uma resistência enorme enquanto sociedade da gente fazer terapia, olhar para si mesmo, entender que estamos aqui apenas para evoluir, né? Então a gente foi condicionado à produção, né? A produção e a conquistar. Porque nós estamos num mundo com a energia masculina em desequilíbrio, que é essa produção, é o para fora, é o conquista, é os check. Check. Dessa não valorização do feminino, que é do sentir. Temos essa opressão do sentir do feminino. No meio desse caos todo, né, do choro, eu tava assim, pra que eu tô chorando? Tipo assim. Exatamente. Eu quero resolver um monte de coisa, final de semana, eu quero resolver, eu quero colocar em dia aqui, arrumar a cozinha, arrumar o banheiro, arrumar não sei o quê. Lavar a rotina. Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Então, isso é assim. Então, o primeiro ponto, assim, cara, qual é a realidade de nós enquanto sociedade? É essa. Opressão é um desequilíbrio entre energia masculina e feminina, valorizando só as características da energia masculina, o para fora, a conquista, a produção, resolver, e desvalorizando e ignorando completamente o nosso sentir, o nosso ser, o nosso psicológico, as nossas emoções. Aí, o que acontece? A gente não tem essa segurança masculina interna, sabe? De acolher o feminino, acolher o nosso sentir. Nós não temos isso internamente construído, tá? Porque não fomos criados assim. A gente não tem a segurança do nosso masculino interno dizer pro nosso feminino, pode sentir, eu tô aqui, depois a gente resolve. Não. Dentro da gente já tem a nossa mente dizendo, mais isso, mais aquilo, mas tu tem que resolver, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Isso é o nosso próprio masculino, né? A nossa mente nos oprimindo. E, deixa eu resolver, depois eu vejo o que eu tô sentindo, deixa eu resolver. E aí, claro, o nosso parceiro, ele vai refletir isso também, né? Então, e ele também não foi educado, porque estamos na mesma sociedade, também não foi educado a saber escutar. Nós não sabemos escutar nos outros. E aí, ele é teu parceiro, ele quer te ver feliz. Sim. Ele quer te ver bem, porque para ele, tu estar feliz e tu estar bem, faz parte de uma conquista dele. Nossa, eu proporciono uma vida boa para minha esposa, eu proporciono felicidade para ela, isso abastece o masculino dele. Eu estou protegendo, eu estou dando segurança para ela. Então, quando a esposa não está se sentindo dessa forma, o masculino leva aquilo como uma culpa. Então, aí, o que ele faz? Não, ela tem que ficar bem, eu vou despistar ela disso. Aconteceu aqui também, né? Sábado eu compartilhei, né, com meu parceiro uma situação, eu estou me sentindo assim. Tem uma questão que dói muito dentro de mim. E aí, quando tu tem essa atitude, mesmo que essa atitude não tenha fundamento, ou que seja uma coisa muito pequena, existe dentro de mim uma história que eu carrego. Existe dentro de mim uma infância. Existe dentro de mim condicionamentos. Existe dentro de mim um estado de alerta, de sobrevivência que eu venho. Então, uma pequena atitude que tu tenha, desperta isso dentro de mim, uma feridinha que tem dentro de mim guardada. Então, ele, mas é que não tem motivo pra te sentir assim, entende? Tá tudo bem, não tem motivo, que bate com o que tu tá falando. E aí isso já é uma camada extra que impede o nosso sentir e traz mais peso ainda. O próprio pensamento de, mas por que eu tô chorando de novo se tá tudo bem? Esse pensamento já ferrou com a gente. Por que tu está chorando de novo? Por que tu tá triste de novo? Se tá tudo bem, se tu tem casa, tu tem dinheiro, tu tá trabalhando no que tu gosta, tu tem saúde, tu tá grávida, tu tem marido, tu tem família, por que, criatura, tu está chorando? Esse pensamento. E temos tanta, tu mesmo falou, temos tanta coisa para resolver
e a senhora bonita está aqui chorando. É aí que está o ponto. É nesse pensamento que está o ponto. E aí o nosso parceiro olha pra gente e diz, meu amor, tá tudo bem. Eu tô aqui, eu te amo, eu tô... Entende? Tu não tá sozinha. Mas eu estou me sentindo sozinha. Mas é que quando tu tá compartilhando esse teu sentir, que é difícil para nós mulheres, é difícil porque não fomos ensinadas. Então a gente tá nesse processo, né, de entrar em contato com esse sentir, aí vem a pessoa e fala, não! E dói mais quando é do nosso parceiro, porque é do nosso masculino externo ali que a gente tá buscando aquela segurança, aquele acolhimento, né? Mas é todo mundo fala isso pra gente. Não, amiga, não fica assim, amiga. Amiga, olha quanta coisa boa tem na tua vida, amiga. Ai, não reclama, não chora. Não, e às vezes ainda acrescenta essa questão, por exemplo, que eu estou grávida, ainda pode acrescentar assim, mas por que você está se sentindo sozinha? Você está gestando uma vidinha dentro de você. Cara, parece que coloca um peso duplo ainda, porque já é uma dificuldade para a gente se expressar. Mesmo a gente nessa caminhada com o feminino, é difícil, dependendo da situação, a gente virar e falar, eu estou me sentindo sozinha, né? Que foi para mim difícil falar. Demorei um tempo ali no dia para conseguir falar. E a pessoa responde assim, não fica assim, tá tudo bem. Você tá carregando uma vidinha. E tipo, agradeça. Aí a gente entra naquela positividade tóxica pra mim, isso é, né? Tipo, não se sinta assim, olha quantas bênçãos você tem na sua vida. E eu não tô falando que a prática de gratidão salva a gente. A gente olhar para as coisas boas da nossa vida salva a gente de momentos bem nebulosos. Não é isso. Mas na hora que tu tá compartilhando o teu sentir, tudo que tu quer ouvir da pessoa é, eu sinto muito, é foda, eu sei, eu tô aqui. É isso. A pessoa, às vezes ela não precisa nem falar. Às vezes ela só precisa vir cá que eu vou te dar um abraço. E aí tu pode chorar? Pode ser? É isso. A pessoa não precisa vir com a solução, porque não tem solução muitas das vezes aquilo. É uma questão interna nossa. Mas a pessoa tá ali disposta a ouvir, dar um abraço, não precisa falar nada, um toque, que é importante pra gente, principalmente quando a gente tá vulnerável assim, tá próximo, dar um ombro amigo e dizer: sinto muito, tá tudo, vai ficar tudo bem, eu estou com você. Vamos, principalmente com o parceiro. A gente vai passar por isso juntos, você não vai se sentir sozinho. Não precisa trazer a solução, porque eu sei que o masculino tem muito disso, né? Aprendi com você isso. O masculino, quando a gente vem com essa questão, uma demanda, ele já quer vir trazendo a solução. Só que eu vejo, às vezes, no olhar do meu marido, eu vindo com a questão, ele fica assim, o que eu faço com isso? Nossa, não sei. Daí eu também deixo ele em pânico. Só que o que eu disse pra ele, né, ontem, eu não quero que você resolva, porque não tem solução. A gente vai saber resolver quando tiver acontecer. Mas isso não inibe o meu sentimento de agora. As minhas preocupações e a minha ansiedade. Não existe uma mãe que tá gestando e tá zen. Não é possível, tá? Eu acho isso uma maternidade tóxica, na verdade. Achar que, é tudo lindo e tudo maravilhoso. Não é. A gente se preocupa com um monte de coisa, a gente pensa em tudo, a gente faz um monte de cenários, a gente vai vivendo coisas que às vezes ainda nem aconteceu, já tá vivendo. Eu acredito que isso é normal, porque a gente é humano, a gente tem medo, a gente tem receios, a gente tem preocupações. Então, assim, o que a gente precisa é de uma pessoa, um parceiro, principalmente numa gestação, no meu caso, que te diga, você não tá sozinha. Olha só, eu tô junto. E aí, infelizmente, ou felizmente, eu não sei categorizar isso, mas como a gente está caminhando para uma evolução como espécie, de entender a importância da saúde mental e psicológica, se isso já é difícil para nós mulheres que somos puro sentir, para os homens que, então, suprimiram total o sentir, é mais difícil ainda. E aí fica esse ruído entre o casal, entre o homem e a mulher, sabe? Tipo, ele não sabe acolher e ela já tem dificuldade, a gente já tem dificuldade de pedir o acolhimento e eles não sabem fazer o acolhimento. Então, querendo ou não, a gente parte do lugar em que a gente se olha, aprende a se acolher, faz esse primeiro movimento que nem tu fez. Cara, eu tô com vontade de chorar, eu vou me permitir chorar, eu vou lá pra árvore, eu vou pra natureza que eu sei que eu vou melhorar. E eu lembrei de trazer a minha criança veio, eu sei que isso é um choro, a minha criança precisa de um acolhimento, não é de agora. A situação que eu vivo hoje despertou memórias no meu subconsciente de antigamente, de momentos em que eu me senti sozinha, né? Porque eu estou vivendo algo novo. E aí a gente, querendo ou não, é o casal, sabe? Aprender junto. E aí, né, que nem eu falei pro meu parceiro, eu só preciso que tu diga assim, olha só, estou aqui, você não está sozinho. Então, às vezes eu falo pra ele, não quero falar, aí ele, eu não sei o que te dizer, mas assim, estou aqui, estou te escutando. Pode falar, entende? É isso. E a gente vai se educando. E querendo ou não, compartilhando com o nosso parceiro para que ele também se eduque. Então, assim, a gente está aprendendo a se acolher, ensinando o outro a nos acolher. É pesado, é um saco, é um saco. A gente gostaria que eles já soubessem nos acolher? Gostaria. A gente gostaria que a nossa família, as nossas amigas, as pessoas do nosso entorno
quando a gente diz como está se sentindo, que elas não tentassem nos sugerir o que fazer com aquilo, não tentassem nos dar soluções, como resolver, mandassem a gente olhar para o lado bom da vida no momento que a gente está na sombra, gostaríamos. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. A nossa realidade é não sabemos escutar uns aos outros. Não sabemos acolher o sentir. Não sabemos permitir o feminino, a energia feminina. É uma prática diária e que a gente precisa se acolher, mudar e agir. Acolher todo dia. Bastante. Não é? E aí me conta assim, como é que se desembolou essa situação aí? Quando eu chorei, voltei, almocei, conversei com meu marido e aí desabei mais a chorar. E aí eu falei isso tudo e aí ele disse: "O que você quer? O que você precisa?" Aí eu disse: "Eu preciso que você fique do meu lado, da cama. Eu preciso de contato." Porque é isso, a realidade é, a gente tem que se acolher, ainda tem que dizer todas as nossas necessidades, e aí a pessoa que tá com a gente, que quer o nosso bem, vai se adaptando. Essa é a verdade. É isso, a gente precisa desmistificar essas coisas que a pessoa magicamente vai descobrir. Não vai, a gente precisa falar tudo. E aí ele ficou do meu lado, eu tomei o remédio, finalmente tomei o único que eu posso tomar na gestação. E aí eu cochilei. Aí eu quero lembrar, tomar o remédio também é acolhimento. Sim. Eu compartilho contigo, né, esse modo de evitar o remédio ao máximo, de ir pelo caminho mais natural, de deixar o corpo, as coisas vão se equilibrar, né? Então, por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, eu vou lá, eu faço uma lavagem nasal com soro, eu faço um alongamento no meu pescoço, no meu corpo, porque às vezes é coluna, às vezes é o corpo. Ah, mas tá doendo demais. Bom, então vamos usar um recurso que está aí para ser usado. Não demasiado, mas está aí para ser usado. É também uma forma de acolhimento. Exato. Mas ainda mais nós, quando estamos grávidos, a gente fica mais preocupada ainda em tomar remédio, né? Eu fico mais, porque a preocupação não é só eu mais, né? Então, eu cedi, a médica liberou, né, o paracetamol, que é o único. Falei, beleza, eu vou tomar. Eu tinha acabado de almoçar, tava com a barriga cheia, beleza. Tomei. Aí dei aquele apagão no colo do meu esposo, literalmente. No que eu acordei, eu já acordei assim, sem dor de cabeça nenhuma. Tipo assim, era isso que tu precisava, era exatamente o que tu fez. Chorar, se conectar com a natureza, encontrar a tua criança, sabe? E ter o colo, né? O peito ali do teu marido para te dormir e descansar se sentindo segura, né? É, essa presença, né? Porque acaba aqui no dia a dia, meu esposo trabalha muito, eu também tô aqui sempre. Então a gente mal se encontra. E aí ainda tem a questão da gestação, que ainda tem uma questão a mais. Então acaba que a gente se sente mais sozinha mesmo. Eu acredito que toda mulher gestante sente isso, essa solidão. Eu tenho uma amiga que tá, né, acabou de ganhar neném, e ela fala: "Dalila, eu me senti muito também sozinha." Né? E agora também tá se sentindo. Então é uma realidade nós, mulheres. A gente se sente muito sozinha. É a gente aprender a se acolher, mas também quando a gente precisa de um acolhimento externo, saber pedir esse acolhimento externo. E aí eu já passei por isso, e eu vejo muitas mulheres falando isso, tá? E acho que muitas vão se identificar. É tipo assim, pô, mas eu ainda tenho que pedir? Só que daí a gente tem que pedir, sabe? Só que tem que pedir a partir do que tu realmente precisa, da tua necessidade, sabe? Porque quando tu diz, pô, eu ainda tenho que pedir, eu não vou pedir. Aí nem a pessoa pode te ajudar e nem tu pode se ajudar. Porque, na verdade, é uma resistência, é um apego ao querer ser forte. Porque a gente é criada assim, né? Guerreiro, tem que ser forte. E se valoriza, nossa, como ela é guerreira, como ela é forte, como ela é foda. Tudo característica, né, da energia masculina, super valorizadas, assim. E aí a gente entende, eu já ouvi muito isso em atendimentos. Nossa, como eu já ouvi mulheres, assim. Nossa, mas eu tenho medo, eu vou parecer fraca. Eu tenho medo de compartilhar o que eu sinto. E aí isso cria uma resistência na gente. Pô, eu ainda tenho que pedir? Não, tu não tá pedindo. Tu tá compartilhando o que tu sente. E isso é poderoso. Tu tá sendo vulnerável. A vulnerabilidade cria pontes entre as pessoas. Não, tu não tá pedindo, tu tá dizendo o que tu precisa, tu tá dizendo o que tu quer, o que tu tem necessidade. Isso cria uma ponte. O outro vai olhar para aquela tua vulnerabilidade e vai despertar um instinto protetor. Naturalmente, entende? Uma vez no começo do namoro, bem no começo, não tinha nem intimidade com a pessoa ainda, sabe? E aí eu fiquei doente, eu acho, eu fiquei ruim. E aí eu liguei assim, super tarde da noite, nossa, eu não tô legal, eu preciso ir no posto ali e tal, né? Eu não tô bem, eu preciso ir no posto porque eu não tô conseguindo dormir, tô desconfortável. Posso te pedir pra vir aqui me levar? Aí ele veio, me levou no posto, ficou comigo. Me levou na farmácia, a gente comprou remédio e tal. Aí depois que eu partilho, nossa, quando tu disse pra mim que me ligou, eu preciso de ti, aquilo me deu uma coisa, tipo assim, nossa, ela precisa de mim. O homem gosta de se sentir útil. E aí eles entenderem que eles nos escutarem apenas e sem, eles já estão sendo úteis a apenas nos escutar. Só nos escutando e permitindo que a gente chore, que a gente
tenha liberdade para os nossos altos e baixos femininos, para os nossos ciclos, eles já estão sendo úteis. Eles saberem que, nossa, a minha mulher tem a liberdade de espernear, de chorar, de gritar, de viajar, de ficar preocupada, de ficar ansiosa. Não interessa, eu estou aqui estável para conseguir dizer para ela, estou aqui contigo, tá tudo bem, pode chorar. É extremamente útil pra gente. Quando eles entenderem, e aí, né, o teu marido já tá se ajustando. Eu sei que ele já é outro desde que tu começou a tua caminhada de volta ao feminino. Total. E é interessante porque é etapas. São etapas. É muito difícil a gente começar a falar, ainda mais numa situação igual eu comecei aqui, né? O podcast. Eu tava explodindo. Eu poderia muito bem não ter ido lá pra árvore chorar. E aí eu explodi com meu marido o final de semana inteiro. Porque aí você tá puta, você tá nervosa, você tá cheia de preocupação, você tá cheia de ansiedade. E aí você já começa que o outro não te entende. Porque realmente ele não entende, ele não tá grávido. Ele vai ser pai, a gente sabe. Mas ele não tá com as alterações hormonais que a gente tem. E Dalila, a gravidez é uma coisa a mais. Mas vamos pontuar isso aqui. E isso eu falei, né, pro meu parceiro. Cara, eu sei que tu tenta me entender, mas, tipo assim, tu não vai me entender, porque tu é um homem. Ah, mas nós somos seres humanos, sim, compartilhamos muitas coisas iguais porque somos seres humanos. Mas se nós fôssemos iguais, a nossa biologia seria igual. Nós não temos nem a biologia igual. A nossa anatomia já é diferente, tá? Vocês não engravidam, vocês não amamentam, vocês não menstruam. Então, assim, a realidade é, somos diferentes, sim. Somos diferentes, sim. E por mais que tu tente, tu nunca vai entender o que uma mulher sente. Por mais que tu tente, que tu te esforce. Então, assim, só escuta. Porque isso é feminino. Entende? Só escuta. Só diga, estou aqui. É só o que eu preciso. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente para de querer lutar, bater com eles, porque aí só vai dar briga, só vai dar bateção, é masculino com masculino gritando. Porque a gente, quando tá na dor, é que nem um bicho. Quando a gente tá na dor, mergulhada na emoção, a gente vira um bicho machucado. É um bicho que tá machucado, e aí qualquer coisa que a outra pessoa faz, parece que ela é alguém tentando cutucar aquele bicho com uma vara que já tá machucado. Aí não tem conversa. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada disso. Então, a primeira fase é, tá, o que eu estou sentindo, deixa eu ali me acolher. Chora, 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 chora. Segundo passo, comunicar o que eu estou sentindo e falar com o meu parceiro o que ele deve fazer. Porque aí ele consegue. O que eu preciso. Vou só fazer uma correção de expressão. Porque isso muda, quando a gente corrige a expressão, muda a postura interna com relação ao que a gente está falando. Eu não vou comunicar para o meu marido o que ele deve fazer. Eu vou dizer o que eu preciso. Perfeito, perfeito. Exatamente. Exatamente. É isso. Que aí, o que eu queria chegar no ponto é, naturalmente, parece mágica, mas é real. Quando a gente consegue se vulnerabilizar, se acolher e comunicar o que a gente sente e precisa, eles naturalmente vão pro masculino e acolhe e protege. E não briga, e não entra em mimimi, nada. Eles simplesmente, então você quer que fique do seu lado? Ok, sentou do lado. Pronto, é isso, ela precisa disso. Apaguei em 2 segundos. E é isso, entendeu? É que a gente tem nossos leões dentro da gente que diz, conectando com a sua, né, lá no início do podcast, a nosso medo de se vulnerabilizar, a guerreira que tá ali sempre, achando que isso é fraqueza, que isso é bobeira, que isso é... Mas é um processo que não é tão simples, mas é lindo quando a gente consegue fazer. Porque aí você vê o quanto que o parceiro é parceiro. Exatamente. Tá muito conectado com a cartinha do Oráculo da Alma que eu tirei hoje. A cartinha é ser. Ser é existir sem esforço. É presença pura antes de qualquer papel ou função. Né? E nós falamos aqui a guerreira, a forte, a que dá conta, né? A que não pode se vulnerabilizar, a que tem que resolver, a que tem que conquistar. Vários papéis que a gente foi assumindo como uma forma de autopreservação. E aí a mente sempre vai tentar te convencer de que você precisa fazer algo para merecer existir. Total. Eu tenho que resolver, eu não posso estar aqui chorando. Chorar é existir, faz parte da humanidade, né? Então, pare, respire. Você já é suficiente exatamente como está. Hoje, experimente não querer nada, não se cobrar nada, e intencione apenas existir como suficiente. Isso é energia feminina. Eu vou só existir, eu vou permitir a existência. Um livro que eu quero deixar de indicação aqui, né, é do Eckhart Tolle, do autor do Poder do Agora.
É um novo mundo, despertar de uma nova consciência. Eu estava lendo exatamente sobre isso hoje, a parte que ele fala do corpo de dor, né? E como a nossa resistência à dor, a sentir a dor, faz com que a gente se apegue ainda mais na dor. Que a gente sinta mais dor. Cola. Quando a gente incoerente, diz isso, é isso. Aí que isso gruda na gente. Porque tem uma história que corrobora para aquilo. Né? Então é tipo assim, não, eu vou só existir. O que tem nessa minha existência nesse momento? Tem tristeza. O que tem na minha existência nesse momento? Vontade de chorar. O que tem na minha existência nesse momento? Tem ansiedade, tem preocupação, tem vontade de resolver, vontade de fazer tudo isso. Ok, eu permito que tudo isso faça parte da minha existência nesse momento. Eu permito estar ansiosa, eu permito estar com esses pensamentos. Esse monte de vozes que tem aqui, eu permito que elas existam. Eu dou permissão para tudo que está acontecendo comigo nesse momento. Quando a gente fala isso, já me dá vontade de respirar fundo. Uhum. É permissão. Eu permito que tudo que está acontecendo comigo exista. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo, eu me permito existir. Eu não preciso resistir. Eu posso existir sem esforço. Existir sem esforço é se permitir existir tal qual é. Com toda a sua humanidade, com toda a sua sombra, com toda a sua luz, com a sua realidade. Eu me permito viver essa realidade. Respira fundo. Eu me permito viver essa realidade. Eu me permito ser quem eu sou. Eu me permito sentir. Eu me permito existir. Eu me permito, eu me permito, eu me permito, eu me permito. A não resistência gera libertação. A resistência gera prisão. A não resistência gera libertação. A resistência gera prisão ao sofrimento. A resistência gera prisão à dor. A tentativa de excluir o que nos habita, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer coisa, cria resistência aqui. Eu me permito ser sem resistir. Tudo que vem, a mim agora, é permitido. Me coloco num estado de permissão profunda da vida de quem eu sou. Aceitação é amor. O amor está procurando se manifestar o tempo todo nas nossas vidas. Porque a vida é amor. E o amor mora na inclusão, na aceitação pura de tudo como é. E a aceitação não é concordância. Se isso está ruim, eu concordo com isso está ruim. Não. Eu aceito que isso está ruim. A partir da aceitação, eu consigo me mover em direção a uma ação diferente. Não antes. Nunca antes da aceitação. É isso. Gratidão pelo nosso podcast de hoje. Alma bonita, agora me conta o que desse vídeo falou diretamente com a tua história. Escreve aqui embaixo nos comentários e se quiser ir mais fundo, os próximos passos estão na descrição. Seguimos!